E agora a gente vai entender como, através do balanço patrimonial, a gente pode conseguir gerar mais caixa para a empresa. Olá pessoal, aqui é o Frank Gomes da Veritas Finance. Agora nós vamos falar do segundo módulo do curso de Finanças Essenciais para Empreendedores. Esse módulo é o fluxo de caixa. Caso você ainda não tenha visto o primeiro módulo, é importante você assistir porque ele ajuda a entender alguns conceitos que vão permitir com que você aproveite melhor o módulo do fluxo de caixa. Então vamos lá. Por que o fluxo de caixa é o primeiro controle que a gente colocou aqui? Olha, se você não tiver nenhum controle na sua empresa, se sua empresa for nova, ou mesmo se ela já for antiga e você não está seguro com os controles, você tem que investir primeiro em um deles, que é o fluxo de caixa. Então, presta bastante atenção nesse módulo, a gente procurou explicar não só a importância, mas também como não fazer o fluxo de caixa, como fazer, eu tenho certeza que vai ser bastante produtivo. Então vamos lá. Não é à toa que os americanos cunharam a frase "cash is king", o caixa é o rei. Quando se buscou isso, na verdade estava falando da importância de manter a liquidez na empresa, né? Importância, como é maior o poder de barganha daquelas empresas que têm dinheiro no caixa. Ok, mas se você não tiver controle desse dinheiro, sempre que eu escuto um empreendedor, um empresário de relevância, também defendendo essa posição, eu costumo anotar essas frases. Então, eu já vi, por exemplo, e se você procurar, você vai achar sempre a dona Luísa Trajano, do Magazine Luiza, defendendo a importância do fluxo de caixa, né? Ela fala, pensar só no lucro não adianta, o lucro é importante, mas o que realmente pode acabar com uma empresa é um fluxo de caixa descontrolado. Olha aí. Recentemente eu vi uma entrevista lá da Camila Farani, investidora anjo, está no Shark Tank, dando entrevista no Show do MEI, lá no Cazé, um programa do Cazé. E aí ele pediu uma dica para os empresários, ela falou, tenha vida financeira, porque o maior índice de mortalidade das empresas é uma gestão errada do teu fluxo de caixa. Olha só. Na palestra do Jorge Paulo Lemann, 3G, empresário top do mundo, qualquer empresa tem que ter uma boa administração, senão aquilo não anda para frente. O goleiro é tão importante quanto o pessoal que está fazendo o negócio. Nesse caso aqui, ele está falando da importância da retaguarda, né? Não importa só fazer gol, também não pode tomar gol, né? O goleiro é tão importante quanto a retaguarda. Então vamos lá, espero que vocês estejam bastante conscientes da importância de ter um bom controle de fluxo de caixa. Com isso, a gente vai começar a ensinar para vocês como se montar um fluxo de caixa, né? Todo mundo fala importante, mas ninguém ensina como fazer. Então primeiro eu vou te falar como não fazer. Fica mais fácil você entender depois. Como não fazer o fluxo de caixa? Primeira coisa é não ser muito resumido, tá? Vocês vão ver aí esse gráfico, a linha ali do zero é R$0, verdinho para cima é recebimento, vermelhinho para baixo é pagamento. Ok, você tem uma visão clara de que ali você tem mais recebimentos do que pagamentos. Ótimo. A linhazinha, né, tem as barras recebimentos ou pagamentos, mas a linha é o líquido entre as duas coisas. E vocês vão ver depois o zero ali, a marcação do meio, quer dizer, a linha está sempre acima do zero. Ótimo, né? Mas gerencialmente não tem muita informação. Então é importante você entender que não pode ser resumido demais a informação. Você ter uma visão de que, ok, está acima de zero. É bom saber disso, mas também não quer dizer muita coisa quando você quer fazer efetivamente uma administração, um controle do seu fluxo de caixa. Por outro lado, ser excessivamente detalhado, mas isso não dizer nada, é também um problema. Então, um exemplo aqui, veja um caso em que todos os pagamentos
ou recebimentos foram registrados só no dia 31 de cada mês, sendo que você sabe que teve movimentação o mês inteiro. Resume entradas e saídas, 2 colunas, total de entradas, total de saídas. Ainda que haja uma explicação de cada entrada, por exemplo, essa é a parcela 1 de 10 do cliente A, essa é a parcela 4 de 10 do cliente B. Ou pagamento do fornecedor C, nota fiscal 1, essa aqui é a terceira parcela de 3, ou a primeira parcela de 3. Pagamento do aluguel, pagamento em cheque, pagamento em boleto. Veja você que, apesar de estar detalhado, identificou ali o número da nota, identificou o número do cheque, identificou o número do boleto, gerencialmente é muito pouca informação. Ok? Então, é melhor do que não ter nada? Sim, é melhor do que não ter nada, mas é possível, sem muito esforço, dado que já faz a identificação, você ter informações gerenciais mais precisas. Vamos ver como montar isso. A primeira coisa é o seguinte, você vai colocar nas colunas o período, tá? Nesse caso aqui eu coloquei janeiro, fevereiro, como se estivesse montando um fluxo de caixa do ano todo. Você pode pegar, por exemplo, do mês de janeiro e abrir cada dia do mês, dia 1º, dia 2, dia 3, etc. Né? Então nas colunas você vai colocar o período que você está trabalhando. E aí você vai começar a fazer quebras, hein? A primeira, atividades relacionadas à operação da empresa. Vamos segregar aquilo que é a operação e a gente vai ver isso isoladamente. As operações, você vai começar a olhar. Separa o que são os recebimentos dos pagamentos. Todos os valores fictícios, tá? Esse aqui é um fluxo, na verdade, que tem o ano inteiro. Eu coloquei só 3 meses para ficar mais fácil de visualizar. Mas nos recebimentos você pode quebrar por cliente, por segmento de produto, por família de produto. Né? Você faz uma quebra dos seus recebimentos, como for apropriada para o seu negócio, e faz uma quebra dos pagamentos. E como essa quebra dos pagamentos? Sei lá, estoques, grupo de pessoal, administrativos, impostos, financeiros. Busca identificar aquilo que é relevante no seu negócio e dentro de estoques você separa por fornecedor ou por tipo de produto, de modo que você também não fique tão fechado que você consiga enxergar depois, numa alteração muito grande desses gastos, você sabe onde foi, tá bom? Mas você vê que aí você já começa a preencher, mês a mês, você vai ter um histórico e vai ficar mais fácil de projetar também. Quando você fizer essa quebra, naturalmente você vai querer saber o quê? Qual que é o resultado líquido de receitas menos despesas. E aqui qual que é o grande ganho? Você enxerga qual que é o resultado líquido das suas operações do ponto de vista do fluxo de caixa. Próximo grupo, atividades relacionadas a investimentos. Você compra mobiliário, você faz uma reforma, você compra computador, são gastos relevantes, mas que não estão diretamente relacionados à operação daquele mês, do mês seguinte. É um gasto que afeta a empresa num período muito mais longo, certo? Mas você tem que separar esses gastos e indicá-los. Então, estamos vendo aqui um exemplo que eu dei, R$3.000 por mês, parcelado, etc. Agora você tem uma geração líquida que não considera, que considera esses gastos também. Né? Então, de 11.700, estamos indo para 14.700 nesse mês. Separa atividades não operacionais. O que seriam atividades não operacionais? Eu resolvi vender um carro seminovo, que não tem nada a ver com a minha operação. Eu não sou uma loja de carro, não alugo carros. É um carro da minha operação que resolvi vender, entrou R$30.000 no caixa. Esses R$30.000 não tem nada a ver com a minha operação, não posso misturar. No meu caso aqui, eu não dei exemplo, coloquei nenhum valor para isso. E aí chegamos no resultado desse mês, janeiro, fevereiro, março, cada um deles, certo? Última linha, acompanhamento da evolução do caixa. O caixa começou com 0 nesse meu exemplo, 14.700 negativo. Começa o mês seguinte com 14.700, nossa, mas eu tive 24.700 negativo no mês anterior, 39, 65. Nesse meu exemplo aqui, a empresa vai se recuperar e você vai verificar isso no gráfico que eu vou mostrar logo em seguida. Mas lembre-se que você tem que separar isso pelos meses, tem que separar em grupos de atividades, enxergar o total de cada um deles e verificar a posição no caixa no final do período. Fazendo isso, você vai enxergar, olha lá, eu tinha lá 14.700, 39.400, lembra no final do mês?
Nossa, nesse meu gráfico aqui, a barriga vai até quase R$90 mil negativo, depois vai se recuperar. Fazendo essa projeção direitinho, você vai saber. Você não vai ser pego de surpresa, sabendo que eu vou ficar R$90 mil negativo lá na frente, mas depois eu vou conseguir me recuperar. Você já se previne para essa situação, tá bom? É isso, pessoal. Módulo fluxo de caixa, reveja esse módulo, monte na sua empresa, esse exercício vale a pena. Com o fluxo de caixa você já descobre muita coisa relacionada à rentabilidade de produto, precificação dos seus produtos e serviços. Então, é o primeiro controle que você deve dedicar tempo para montar. Agora a gente vai conversar sobre DRE, demonstração de resultado, e EBITDA, que vai complementar esse conceito aqui. E agora a gente vai entender como, através do balanço patrimonial, a gente pode conseguir gerar mais caixa para a empresa.